Tudo bem? O segundo vídeo, como surgiu o islamismo. O islamismo ele surge, no 7º século. O seu fundador é Muhammad. Em português, conhecemos como Maomé. Maomé ele nasceu em 570 depois de Cristo. Ele perde os seus pais na terna idade ainda, na infância, e ele foi criado pelo seu tio, Abu Talib. Na idade adulta, ele se torna-se comerciante. Ele vai casar com uma viúva rica chamada Khadija. Ele então passa a ser representante de negócio da sua esposa. Depois do falecimento da sua primeira esposa, Maomé ele vai se casar ainda com outras mulheres. Segundo a tradição islâmica, o profeta tinha a prática de retirar-se para orar e meditar nos montes, nos desertos que ficavam aos redores da cidade de Meca. Um desses retiros espirituais lhe aparece o anjo Gabriel, que pediu que ele pudesse recitar um texto do Alcorão. Um texto, ele não sabia que texto era, mas segundo a tradição, ele citou da mesma forma esse texto, como se fosse algo que tivesse ali sido revelado pelo próprio Deus. O profeta, ele é chamado pelo anjo de Rasul Alá, que vai significar exatamente aquele que é enviado de Deus. Muhammad, logo após que o anjo fala para ele citar, ele vai fazer essa recitação. Onde essa recitação ela está escrita no Alcorão, na surata de número 96. A surata de número 96, ela tem o nome de Al-Alaq, que é a surata da aderência, que é o ato aonde que vai ter a revelação do Islã para ele. Essa revelação no Islã ela é conhecida como a noite do destino, que é onde se inicia as revelações de Alá para Muhammad. Essa declaração ela fala da seguinte forma: em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Lê em nome de teu Senhor que criou o ser humano de uma aderência. Lê teu Senhor é o mais generoso, que ensinou a escrever com o cálamo. Ensinou ao ser humano que ele não sabia. Ora, por certo, o ser humano a tudo transgride, desde que ele se vê prescindindo de ajuda. Por certo, a teu Senhor será o retorno. Viste aquele? Aquele é uma alusão a Abu Jahl, dos mais ferrenhos inimigos do profeta, que tinha ali a audácia de proibi-lo de orar, porque a cidade de Meca era uma cidade politeísta, e essa pregação de Maomé ia contrário ao politeísmo. Então eles acabam tendo ele acaba tendo muitos inimigos naquela cidade concernente à nova profissão de fé. Um servo de orar, quando este ora, viste se ele está na orientação, ou se ordena a piedade, visite se te desmente e te volte as costas. Não sabe que Alá a tudo vê? Nota-se aqui também a onisciência, a onipresença de Alá também, segundo a declaração do Alcorão. Em absoluto, não sabem em verdade
se ele não se detiver a arrastá-lo-emos pelo topete. Topete mentiroso, errado. Então, que convoque seus partidários, convocaremos os verdugos. Verdugos aqui são pessoas do mal, guardiães infernais, né? Antigamente o povo árabe acreditava muito nisso, ainda acredita. Em absoluto, não lhe obedeças e prosterna-te e aproxima-te de Alá. Então aqui é a declaração aonde é chamado da noite do destino. Essas começam então as revelações de Alá para o profeta Maomé. Nota-se aqui que é dado a ele, né, ou, através desse texto, é demonstrado que foi dado a ele uma autoridade sobre o seu inimigo mais voraz, aquele que estava impedindo ele de declarar a sua fé. Então, é dado a ele a palavra que diz, olha, nada vai deter essa fé que eu vou te dar. Então, após um período de confusão, Maomé passou a receber novas revelações a partir de 612 depois de Cristo. Essas revelações elas foram escritas pelos seus seguidores. Haja vista que Maomé não sabia ler e escrever, ele era iletrado. Então o Alcorão foi escrito pelos seguidores de Maomé, como os sheiks assim ensinam. Existem algumas pessoas que dizem, uma lenda, que o anjo pegou Maomé, afogava ele e dizia, escreva agora. Mas isso não é confirmado. O que é confirmado são que os seus seguidores escreveram, haja vista que Maomé tinha poucas instruções. Os primeiros convertidos na fé islâmica foram o seu primo, Abu Talib, Khadija, a esposa de Maomé, e Abu Bakr, que era um amigo que depois se tornou o sogro de de Maomé, já no seu segundo casamento. Em 612, foi também Maomé que iniciou as suas pregações. E isso aconteceu em Meca, a cidade que o profeta assim tinha nascido e morava. O período de ação do profeta é conhecido como Nubuwá, que é algo que pode ser traduzido para o português de maneira similar como época da profecia. A pregação de Maomé era uma pregação severa concernente à moral, os bons costumes e também ao que se chama da ordem monoteísta, e que acaba incomodando todas as autoridades de Meca. Então, essa pregação atrapalhava o comércio, porque a cidade tinha vários deuses e várias pessoas iam para aquela cidade. A religião movimentava muito dinheiro. Então os comerciantes, os líderes daquela cidade, se colocaram contra Maomé. A arábica pré-islâmica, como eu falei aqui, era totalmente politeísta. E a tradição islâmica de Jahilá chama-se essa palavra, que é mais ou menos a tradução como época da ignorância. Então esse período ele é conhecido como época da ignorância. Porque depois disso tem a pregação e os olhos são desvendados, segundo a religião islâmica, e as pessoas conseguem achar a verdade. Depois disso, o profeta, então, ele vai incentivar os seus novos convertidos a saírem de Meca e vão para buscarem ali refúgio na Etiópia. Na Etiópia, aceita Maomé, dá asilo a Maomé. O rei da Etiópia, naquele momento, era cristão. Ele aceita Maomé, tanto que
ali naquele instante, mostra uma união, aceita a pregação à cidade de Medina, que foi aonde ele ficou, e Maomé então passa a residir com a sua família em Medina. A religião que antes era um pouquinho um grupo de pessoas, um número até desprezível, mas agora passa a ser um número considerável. A cidade de Medina, então, passa a ser um polo do islamismo. Isso ocorre aproximadamente em 622. Esses acontecimentos, ele é chamado dentro do Islã de Hégira, que é um marcos para os muçulmanos, que é onde começa até mesmo a contagem do calendário islâmico. Vamos aqui dar a pausa no segundo vídeo e daqui a pouco continuaremos.